Sabe, para uma criança, o simples ato de ir para a escola a pé ou de bicicleta pode ser a jornada mais perigosa do dia dela. Hoje, a gente vai mergulhar um desafio global que é super urgente. Como manter as crianças seguras nas nossas estradas? Usando como base os materiais da Safe Mobility for All and for Life, vamos descobrir as estratégias que estão literalmente salvando vidas. É um dado chocante, né? Mas a realidade é essa. Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte de crianças com menos de 15 anos. Isso quer dizer que, todos os dias, em todos os continentes, famílias inteiras são devastadas por uma crise que, em grande parte, poderia ser evitada. Tá, então a grande pergunta é: como a gente protege as crianças? A boa notícia é que não estamos começando do zero. Já existem estratégias e estratégias comprovadas que podem transformar nossas ruas e estradas, tornando tudo muito mais seguro para elas. A gente vai analisar isso em 5 partes, ok? Primeiro, vamos falar dessa crise invisível e da vulnerabilidade das crianças. Depois, vamos ver as regras que salvam vidas, a importância de mudar hábitos, como a engenharia pode criar um mundo mais seguro e, por fim, algumas lições que são verdadeiras transformações. Para começar, é fundamental a gente entender por que as crianças correm um risco tão desproporcional. A vulnerabilidade delas não é só uma questão de tamanho, sabe? Tem a ver com a forma como elas interagem com o trânsito ao redor. Os riscos estão por toda parte. Pensa só, para uma criança a pé, uma simples travessia de rua já é um baita desafio. De bicicleta, muitas vezes falta um espaço seguro. Dentro de um carro, a segurança depende de uma cadeirinha, que tem que estar bem instalada. E em muitos lugares, as viagens diárias de moto ou em transporte escolar sem fiscalização acabam virando uma roleta russa. Então, por onde a gente começa a construir a solução? Bom, a base de tudo são regras claras. Leis e regulamentações fortes criam um padrão de segurança que protege todo mundo, principalmente os mais vulneráveis. E aqui, a gente chega num ponto crucial: o Sistema de Retenção Infantil, o famoso SRI. A gente conhece como cadeirinha, né? Essa tecnologia é uma das ferramentas mais eficazes para salvar a vida de passageiros pequenos. Mas, claro, a eficácia dela depende totalmente da regulamentação e, principalmente, do uso correto. E aqui a gente vê uma diferença bem interessante nas abordagens pelo mundo. A norma europeia R129, por exemplo, é super rigorosa com a proteção lateral, aquele tipo de batida comum em cruzamentos. E ela exige que os bebês fiquem virados para trás até no mínimo 15 meses. Isso é essencial para proteger a coluna e o pescoço, que são muito frágeis. Já nos Estados Unidos, o foco histórico sempre foi maior nos testes de impacto frontal. São, no fundo, duas filosofias com ênfases um pouco diferentes, mas com o mesmo objetivo: proteger a criança na hora do impacto. Dá uma olhada nesse panorama da América Latina. Fica claro como a legislação é fragmentada. Uma criança que está dentro da lei num carro na Argentina pode não estar pelas mesmas regras no Brasil. Essa falta de um padrão único gera confusão e, pior, abre brechas na segurança. Mas, por outro lado, é muito positivo ver que tantos países já têm leis sobre o assunto. Ok, ter regras é o primeiro passo. Mas elas não funcionam sozinhas, certo? A próxima peça do quebra-cabeça é fazer com que as pessoas entendam, aceitem e sigam essas regras. E é aí que entra a conscientização pública. A estratégia para a segurança no trânsito muitas vezes é resumida nos 3 S. É bem simples: educação, para informar, engenharia, para proteger fisicamente, e execução da lei, que é a fiscalização, para garantir que as regras sejam cumpridas. Uma campanha de sucesso geralmente combina pelo menos 2 desses elementos. E talvez o exemplo mais famoso disso seja a campanha americana Click It or Ticket. A genialidade dela não estava só no nome, que é ótimo, mas na estratégia por trás dele. A fórmula era simples, mas muito poderosa. Anúncios por todo lado. Essa é a parte da educação. Combinados com uma fiscalização policial bem intensa, que é a execução, a mensagem era clara: ou você coloca o cinto ou se prepara para a multa. E o resultado? Um aumento impressionante no uso do cinto, provando que juntar conscientização com consequência funciona, e muito. Agora vamos para o nosso terceiro pilar: a engenharia. Aqui o foco muda. Em vez de tentar influenciar o comportamento das pessoas, a ideia é redesenhar o ambiente físico para que ele seja por si só mais seguro, principalmente para as crianças. E as soluções de engenharia são coisas super práticas. Pensa em programas como os de Rotas Seguras na América Latina, que redesenham o entorno das escolas, com calçadas mais largas e faixas de pedestres elevadas para acalmar o trânsito. Ou cidades como Copenhague, que construíram uma rede inteira de ciclovias separadas dos carros, criando um espaço seguro para todo mundo pedalar.
Cada lombada, cada ciclovia, cada poste de luz é uma camada a mais de proteção física entre uma criança e um veículo. Certo. E o que acontece quando a gente combina legislação, conscientização e engenharia de uma forma, digamos, radical? A gente chega a um dos exemplos mais transformadores da segurança viária moderna. A visão zero da Suécia foi revolucionária porque ela virou a lógica da segurança no trânsito de cabeça para baixo. A premissa é simples, mas poderosa. Seres humanos erram. Então, em vez de culpar o motorista ou o pedestre, a visão zero coloca a responsabilidade no sistema. A estrada, o carro, as leis, tudo tem que ser projetado para garantir que um erro humano não se transforme numa tragédia. E como eles fizeram isso na prática? Primeiro, redesenharam as estradas, como as 2+1, que tem uma barreira no meio e praticamente eliminaram as batidas de frente. Segundo, ajustaram os limites de velocidade pensando na física, ou seja, na chance de sobrevivência ao impacto. E terceiro, trabalharam junto com a indústria para deixar os carros mais seguros. Foi uma abordagem total, de sistema mesmo. E o resultado? Bom, uma redução de mais de 50% nas mortes no trânsito em só 2 décadas. E isso mesmo com aumento do número de carros nas ruas. A visão zero provou que é totalmente possível criar um sistema que coloca a vida em primeiro lugar. E essa frase resume tudo. A visão zero é, no fundo, uma declaração ética. É a decisão de que a nossa necessidade de se mover não pode custar vidas, especialmente a vida das crianças. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Pensa aí, nas ruas do seu bairro, da sua cidade, o que precisaria mudar para que elas fossem seguras o suficiente para uma criança de 8 anos ir sozinha para a escola? Porque a resposta para essa pergunta não define só a segurança no trânsito. Ela define o tipo de comunidade que a gente quer construir. Valeu pela companhia. Sabe, para uma criança, o simples ato de ir para a escola a pé ou de bicicleta pode ser a jornada mais perigosa do dia dela. Hoje, a gente vai mergulhar um desafio global que é super urgente. Como manter as crianças seguras nas nossas estradas? Usando como base os materiais da Safe Mobility for All and for Life, vamos descobrir as estratégias que estão, literalmente, salvando vidas. É um dado chocante, né? Mas a realidade é essa. Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte de crianças com menos de 15 anos. Isso quer dizer que, todos os dias, em todos os continentes, famílias inteiras são devastadas por uma crise que, em grande parte, poderia ser evitada. Tá, então a grande pergunta é: como a gente protege as crianças? A boa notícia é que não estamos começando do zero. Já existem estratégias e estratégias comprovadas que podem transformar nossas ruas e estradas, tornando tudo muito mais seguro para elas. A gente vai analisar isso em 5 partes, ok? Primeiro, vamos falar dessa crise invisível e da vulnerabilidade das crianças. Depois, vamos ver as regras que salvam vidas, a importância de mudar hábitos, como a engenharia pode criar um mundo mais seguro e, por fim, algumas lições que são verdadeiras transformações. Para começar, é fundamental a gente entender por que as crianças correm um risco tão desproporcional. A vulnerabilidade delas não é só uma questão de tamanho, sabe? Tem a ver com a forma como elas interagem com o trânsito ao redor. Os riscos estão por toda parte. Pensa só, para uma criança a pé, uma simples travessia de rua já é um baita desafio. De bicicleta, muitas vezes falta um espaço seguro. Dentro de um carro, a segurança depende de uma cadeirinha, que tem que estar bem instalada. E em muitos lugares, as viagens diárias de moto ou em transporte escolar sem fiscalização acabam virando uma roleta russa. Então, por onde a gente começa a construir a solução? Bom, a base de tudo são regras claras. Leis e regulamentações fortes criam um padrão de segurança que protege todo mundo, principalmente os mais vulneráveis. E aqui, a gente chega num ponto crucial. O Sistema de Retenção Infantil, o famoso SRI. A gente conhece como cadeirinha, né? Essa tecnologia é uma das ferramentas mais eficazes para salvar a vida de passageiros pequenos. Mas, claro, a eficácia dela depende totalmente da regulamentação e, principalmente, do uso correto. E aqui a gente vê uma diferença bem interessante nas abordagens pelo mundo. A norma europeia R129, por exemplo, é super rigorosa com a proteção lateral, aquele tipo de batida comum em cruzamentos. E ela exige que os bebês fiquem virados para trás até no mínimo 15 meses. Isso é essencial para proteger a coluna e o pescoço, que são muito frágeis. Já nos Estados Unidos, o foco histórico sempre foi maior nos testes de impacto frontal. São, no fundo, 2 filosofias com ênfases um pouco diferentes, mas com o mesmo objetivo: proteger a criança na hora do impacto. Dá uma olhada nesse panorama da América Latina. Fica claro como a legislação é fragmentada.
Uma criança que está dentro da lei num carro na Argentina pode não estar pelas mesmas regras no Brasil. Essa falta de um padrão único gera confusão e, pior, abre brechas na segurança. Mas, por outro lado, é muito positivo ver que tantos países já têm leis sobre o assunto. Ok, ter regras é o primeiro passo. Mas elas não funcionam sozinhas, certo? A próxima peça do quebra-cabeça é fazer com que as pessoas entendam, aceitem e sigam essas regras. E é aí que entra a conscientização pública. A estratégia para a segurança no trânsito muitas vezes é resumida nos 3 S. É bem simples: educação, para informar, engenharia, para proteger fisicamente, e execução da lei, que é a fiscalização, para garantir que as regras sejam cumpridas. Uma campanha de sucesso geralmente combina pelo menos 2 desses elementos. E talvez o exemplo mais famoso disso seja a campanha americana Click It or Ticket. A genialidade dela não estava só no nome, que é ótimo, mas na estratégia por trás dele. A fórmula era simples, mas muito poderosa. Anúncios por todo lado. Essa é a parte da educação. Combinados com uma fiscalização policial bem intensa, que é a execução, a mensagem era clara: ou você coloca o cinto, ou se prepara para a multa. E o resultado? Um aumento impressionante no uso do cinto, provando que juntar conscientização com consequência funciona, e muito. Agora vamos para o nosso terceiro pilar, a engenharia. Aqui o foco muda. Em vez de tentar influenciar o comportamento das pessoas, a ideia é redesenhar o ambiente físico para que ele seja por si só mais seguro, principalmente para as crianças. E as soluções de engenharia são coisas super práticas. Pensa em programas como os de rotas seguras na América Latina, que redesenham o entorno das escolas, com calçadas mais largas e faixas de pedestres elevadas para acalmar o trânsito. Ou cidades como Copenhague, que construíram uma rede inteira de ciclovias separadas dos carros, criando um espaço seguro para todo mundo pedalar. Cada lombada, cada ciclovia, cada poste de luz é uma camada a mais de proteção física entre uma criança e um veículo. Certo. E o que acontece quando a gente combina legislação, conscientização e engenharia de uma forma, digamos, radical? A gente chega a um dos exemplos mais transformadores da segurança viária moderna. A visão zero da Suécia foi revolucionária porque ela virou a lógica da segurança no trânsito de cabeça para baixo. A premissa é simples, mas poderosa. Seres humanos erram. Então, em vez de culpar o motorista ou o pedestre, a visão zero coloca a responsabilidade no sistema. A estrada, o carro, as leis, tudo tem que ser projetado para garantir que um erro humano não se transforme numa tragédia. E como eles fizeram isso na prática? Primeiro, redesenharam as estradas, como as 2+1, que tem uma barreira no meio e praticamente eliminaram as batidas de frente. Segundo, ajustaram os limites de velocidade pensando na física, ou seja, na chance de sobrevivência ao impacto. E terceiro, trabalharam junto com a indústria para deixar os carros mais seguros. Foi uma abordagem total, de sistema mesmo. E o resultado? Bom, uma redução de mais de 50% nas mortes no trânsito em só 2 décadas. E isso mesmo com aumento do número de carros nas ruas. A visão zero provou que é totalmente possível criar um sistema que coloca a vida em primeiro lugar. E essa frase resume tudo. A visão zero é, no fundo, uma declaração ética. É a decisão de que a nossa necessidade de se mover não pode custar vidas, especialmente a vida das crianças. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Pensa aí, nas ruas do seu bairro, da sua cidade, o que precisaria mudar para que elas fossem seguras o suficiente para uma criança de 8 anos ir sozinha para a escola? Porque a resposta para essa pergunta não define só a segurança no trânsito. Ela define o tipo de comunidade que a gente quer construir. Valeu pela companhia